boa noite. Aqui estamos nós começando mais um H. Lucas Entrevista. Eu hoje estou recebendo aqui um membro do Ministério Público do Estado do Paraná. Também é uma promotoria de justiça que tem uma atuação muito significativa dentro da comarca, porque ela pega vários segmentos, ela não cuida só de um. O meu convidado dessa noite é o Dr. Fernando Xavier Júnior, o qual eu agradeço por ter atendido o nosso convite, doutor. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, quero agradecer o convite, Lucas, dizer da satisfação de estar aqui e de que, como você bem colocou, a promotoria atua em diversas áreas, né? Que eu acredito Fale que sobre ela para nós. Qual que promotoria é essa, doutor? Bem, a Promotoria de Justiça que eu atuo hoje aqui em Foz do Iguaçu é a 15ª Promotoria de Justiça. Pois não. As atribuições dela envolvem a área da infância e juventude, os idosos, a área de educação e a área das pessoas portadoras de deficiência. Ela é bastante ampla. Ampla. E envolve uma gama de direitos bastante abstratos e que seguidamente nós temos percebido, e isso tem sido identificado na imprensa como um todo, de questões afetas a essas áreas específicas e que em razão da necessidade de um tratamento diferenciado, foi estruturado pelo Ministério Público do Paraná essa promotoria para cuidar dessas áreas específicas, para se dar uma atenção para os atores dessa... Muito bem. Os coadjuvantes desses segmentos. Doutor, o senhor falou também, repetindo, o senhor cuida também da educação. Da educação também. Então eu vou aproveitar o senhor, vou provocar o senhor aqui com uma pergunta. Recentemente nós vimos notícias sobre a questão dos chamados profissionais de educação física, não é? Eles se formam, nós temos aqui uma ou duas faculdades que colocam no mercado esses profissionais. Todo ano eles vem uma leva e agora é obrigatório, o senhor parece que entrou abriu um procedimento para que esses profissionais seja obrigatória a presença deles nas escolas. O senhor poderia falar disso para nós? Sim, na verdade existe uma lei municipal aqui de Foz do Iguaçu de 2003, em que basicamente essa lei versava sobre a necessidade de profissionais da área de educação física darem aula nas escolas municipais aqui do município. Nós percebemos que essa lei não estava sendo cumprida, e em razão dessa carência foi ajuizada uma ação civil pública e determinada liminarmente dentro desse processo que o município atendesse essas vagas, preenchesse essas vagas com professores de educação física para os nossos alunos da rede municipal, para que eles tenham um tratamento na área da educação física com profissionais que estudaram para isso, preparados para o desenvolvimento dessa área. Muito bem. Essa importância da atuação do Ministério Público, vocês acabaram de perceber, nós tínhamos uma lei municipal aprovada que não era cumprida. O MP observou, é a função principal do promotor de justiça, observar se as leis estão sendo cumpridas ou não. Não é isso, doutor? O senhor observou que essa lei estava sendo relevada, o senhor teve uma atuação marcante, a Justiça já concedeu uma liminar ao seu pleito, mandando que o município normalize o cumprimento da lei. Foi isso? Exato. E as informações que nós temos no processo é de que o município já abriu, está na iminência de abrir concurso público para a contratação dessas vagas, para o município entendeu a necessidade também, né, de se fazer cumprir aquilo que já estava sendo exigido desde 2003 e logo, logo nós teremos as vagas de professor de educação física preenchidas por formandos de educação física. Que serão concursados naturalmente. Exatamente. Muito bem. Meus parabéns por essa atuação. Vamos chamar para outro assunto também, que aqui são vários assuntos, nosso tempo é farto, nós podemos aqui falar de várias coisas, que é do interesse da coletividade. Então nós vamos falar, eu quero que o senhor fale conosco agora sobre a questão das creches. O senhor pode atender o que se quiser desligar, não tem problema. Fique à vontade. Vamos falar sobre as creches, as chamadas creches. O município é obrigado a oferecer um certo número de creches, é isso? De fato, nós constatamos uma defasagem de vagas
para ser mais preciso, segundo os números da própria Secretaria Municipal de Educação, o déficit hoje aqui em Foz do Iguaçu é de 3 mil vagas. Bastante, hein? Sim. E é algo que gera um reflexo no dia a dia das pessoas, porque nesse mundo moderno que as mulheres estão aí trabalhando, elas têm seus filhos e muitas vezes essa falta de creche, a falta de um local para que elas possam deixar seus filhos enquanto estão trabalhando, gera inúmeros reflexos na família, gera inúmeros reflexos na renda dessa família, né? E estava sendo muito comum a procura de mães, de tios, de avós, que frequentemente vinham até a promotoria solicitando a nossa intervenção para que fossem abertas vagas. Pois não. Em razão disso, em razão de todo um estudo que foi feito, o Ministério Público ingressou com uma ação civil pública também, em que o Poder Judiciário determinou que o município, até o final de 2014, preenchesse essas 3 mil vagas de creches faltantes. Consta também nessa liminar que, até o final desse ano, o município tem que entregar 500 vagas. E, ao longo de 2014, até o dia 31 de dezembro de 2014, as 2.500 e outras eventuais que forem surgindo em razão da demanda. Muito bem. Outra vitória, né? Isso eu acho importantíssimo no contexto de uma sociedade, fazer com que as leis sejam cumpridas. Isso é fundamental. É o Estado de Direito constituído e funcionando. No momento que as instituições param de funcionar, as coisas começam a degringolar, nós caminhamos para um estado anárquico. Bom, doutor, as creches, então, está aí na iminência também de ser regularizada. E é importante ressaltar que a população, ela paga seus impostos. Sem dúvida. A população tem o direito de ser atendida naquela sua demanda específica para o seu caso. Nessa situação, as mães que precisam de creches para os seus filhos. E é importante a população saber que ela tem um local Tem dúvida. no Ministério Público em que ela possa procurar para nos trazer essas demandas que muitas vezes fogem do conhecimento da grande parte da população, que não necessita daquele serviço, mas que muitas vezes é um serviço extremamente relevante, importante e necessário, que precisa ser atendido pela municipalidade como um todo. Muito bem. Doutor, o senhor falou também que o senhor atua aí também na questão da infância e da juventude. Eu moro aqui há 20 anos e sei que aqui é um problema devido à nossa localização, as crianças aqui ficam vulneráveis. Problema com a vizinhança com o Paraguai, com a Argentina. E é comum nós vermos menores de idade perambulando pelas ruas. Já no passado recente era maior o número, hoje diminuiu sensivelmente. Nós víamos aqui alguns anos atrás bandos de garotinhos, 3, 4, com latinha de copo, aquela escola, cheirando pela rua. Isso não se vê mais. É um sintoma de que as coisas estão avançando, estão melhorando. E como é que está a infância e a juventude no momento atual? Ainda temos muito problema de prostituição infantil na fronteira, doutor? Temos. Tem? De uma maneira geral, nós podemos dizer que está ocorrendo uma evolução. O poder público como um todo tem sentido a necessidade de uma atenção específica para essa área, tem se buscado através da rede de proteção uma atuação mais efetiva e tem havido uma evolução. Só que essa evolução ainda não é o suficiente. Muitos problemas, muitas falhas precisam ser corrigidos, precisam ser readequadas. A área da mendicância, como você bem colocou, a área da exploração sexual, do abuso sexual também, muito comum, infelizmente, na nossa realidade aqui, tanto a exploração sexual
das nossas meninas e também dos nossos meninos daqui de Foz, do Paraguai também, muitos vêm aqui para isso também. E o abuso sexual que é aquele que acontece em casa, praticado por parentes, praticado por vizinhos, que também infelizmente é comum aqui na nossa região. Sem dúvida. Eu acho que isso tem muita influência também com o país vizinho. Não, a Argentina nem tanto, porque a Argentina nesse estágio ela está mais avançada, é um país mais avançado, mas o Paraguai sempre pecou por essas peculiaridades de crianças trabalharem desde a mais tenra idade. Mas enfim, doutor, vamos exemplificar um caso aqui, tirar uma criança, por exemplo, que está com uma caixinha de doce ali, comum a gente ver, né? Criança vendendo doce nos sinais, nos semáforos e tal. Aquilo não se pode conceber, ou é aceitável? Não é ela aceitável, não pode trabalhar, não, de jeito nenhum. Fala sobre isso para nós. O lugar das nossas crianças é na escola. Certo. É na escola, frequentando cursos, os cursos que nos horários de contraturno, se aprimorando, se preparando para o futuro, para o seu desenvolvimento. Aquele discurso que há décadas atrás era muito comum e muito frequente, de que a criança tem que começar a trabalhar desde cedo para aprender suas responsabilidades. Não, é um trabalho infantil é crime, doutor? O trabalho infantil é crime. Muito bem. Desculpe interromper, nós chegamos no primeiro bloco, eu estou conversando, essa conversa hoje aqui, ela me parece muito proveitosa. Dr. Fernando deixou seus afazeres, Fernando Xavier, que é o promotor lá dessa promotoria, 15ª Promotoria Especializada. E nós vamos falar mais 3 blocos. Esse é o primeiro, voltamos em instantes. Long ago, before the first human was born, before the first tree began reaching for the sun, her life began. She breathes and grows. Her blood rushes through her veins. She can speak her mind. And she can feel pain. She can feed us when we're hungry. She can heal us when we're sick. She has the power to give us energy and the power to make us smile. She's not a thing. She's the earth. And there's a reason we call her mother. Every day, 19 more of the Earth species disappear. Forever. But there is hope. With your help, whales have begun to return. The bald eagle is off the endangered list. And 1 million acres of rainforest were protected forever. We only have one planet. We only get one chance. Our mother needs our help. Do something. Anything. Estamos de volta recebendo hoje o promotor de justiça Fernando Xavier Júnior. Doutor Fernando veio de Curitiba para cá, chegou em 2010. Estava conversando com ele aqui no intervalo. Ele já está, portanto, há 3 anos aqui à frente da mesma promotoria. Da mesma promotoria. Eu vejo lá de vez em quando, eu vou lá visitá-lo atrás de notícias. É importante também, o senhor entende, é daqueles que entendem que o trabalho do Ministério Público ele deve ser levado ao conhecimento da sociedade, doutor? Sim, concordo plenamente. Acredito que a imprensa tem uma função extremamente relevante no nosso país, né? E nós conseguimos perceber o quanto
a imprensa, através da atuação incisiva, direta, ela consegue muitas vezes mudar algumas realidades. Sem dúvida, eu concordo com o senhor. Ela muda comportamentos e denuncia também. E denuncia. Para que as coisas aconteçam. Infelizmente, há necessidade dessa pressão, sem dúvida, que muitas vezes é exercida para que as coisas funcionem. Sem dúvida. E a imprensa consegue cumprir seu papel. Seu papel de relatar. Exato. Ô, doutor, vamos falar aqui alguns casos, eu diria assim, que tiveram certos rumorosos que o senhor atuou, e a grande maioria deles, que eu saiba, todos acabaram bem. Quando eu digo bem, acabaram em bom termo, significando que o judiciário atendeu os pleitos, a lei foi cumprida. Vamos falar daquele caso rumoroso que envolveu aqui o tradicionalíssimo, a Casa dos Velhinhos, ali no Porto Meira, né? Certo. Avenida, ali quando vai para Porto Meira, perto do batalhão, perto do batalhão, nós temos ali a tradicional Casa do Lar dos Velhinhos. E lá, recentemente, houve lá, eu gostaria de que o senhor contasse para os nossos pessoas que nos assistem o que se passou ali e em que pé terminou, em que pé está. Certo. O caso do Lar dos Velhinhos é fruto de uma investigação e de uma atuação intensa ao longo de meses ali. O Ministério Público, além de atender às demandas individuais dos idosos, nós exercemos um trabalho de fiscalização nas entidades dos idosos, nas entidades que envolvem acolhimento de crianças e adolescentes. No caso específico do Lar dos Idosos, nós começamos através de algumas visitas, através de algumas avaliações técnicas da nossa assistente social, nós começamos a constatar algumas irregularidades. Tais como, doutor? Irregularidades no manejo? Estrutural, falta de funcionários, maus tratos. Não, foram isso foi maus tratos? Foram, mas isso foi na sequência. Mas não. Questões assim, no início foi essas questões. A questão, principalmente, que foi muito colocada há um tempo atrás aqui em Foz do Iguaçu, da presença de pessoas sem o perfil para estarem lá, pessoas com menos de 60 anos. Nós tivemos um caso de grande repercussão aqui, que uma pessoa, eu não me lembro agora o nome dele, mas um homem, havia uma determinação para que ele não retornasse à entidade, ele acabou retornando e acabou falecendo na entidade. Isso gerou uma grande repercussão na imprensa local e regional. Além dele, existiam dezenas, aproximadamente 15, 16 pessoas ali usufruindo do lar, sem que preenchesse o requisito essencial e fundamental, que é a idade maior de 60 anos. Esse é o pré-requisito para estar lá? O pré-requisito é você ser idoso. Bem, continue. Ainda hoje nós temos 2 pessoas que não se enquadram nesse perfil. O lar está tentando os encaminhamentos devidos junto com o município para que essas pessoas sejam retiradas dali, para que essas vagas sejam cumpridas e atendidas para idosos. E está se trabalhando nisso. Mas, voltando na questão das avaliações técnicas, a partir daí nós constatamos essas pequenas irregularidades. A equipe técnica do local percebeu que o trabalho que estava sendo desenvolvido, e a partir daí, juntamente com voluntários que atuavam no lar, eles vieram até o Ministério Público e a partir daí nos passaram algumas informações a respeito dessas ocorrências mais graves, como pressões psicológicas, abusos, maus tratos, uma série de problemas que foram colocados no processo e que restaram comprovados. Pois não. A partir dessas constatações, então, houve a necessidade de se entrar com o processo e nós identificamos que o grande problema que estava causando tudo aquilo ali, gerando tudo ali, eram as administradoras da entidade, que não adequavam a entidade à normatização, às regras que existem para o tema, e estavam causando esse prejuízo para os nossos idosos. Pois não. Eram 2 religiosas. 2 religiosas. Muito bem.
E pelo que eu sei, o senhor atuou, essas duas religiosas foram... Recentemente saiu uma decisão judicial da segunda vara fazendária. Exato. O senhor tomou conhecimento? Sim, foi a decisão... O doutor juiz Wendel, queria até fazer um preâmbulo, será o nosso convidado aqui da segunda-feira, que é o juiz titular da segunda vara fazendária. Ele estará conosco na segunda-feira. Ele saiu uma decisão sobre esse caso, não saiu, doutor? Sim, saiu. E o que ela disse, essa houve, decisão? Houve o doutor Wendel que tomou a frente desse fazendária? processo. Porque... Tinha dinheiro público no meio, né? Sim, visualizou-se a necessidade de intervenção do município. A prefeitura botava recursos ali, doutor? A prefeitura, uma parte dos recursos. E vivia de quê aquilo, afinal? Doações? Basicamente doações. Ah, é? Basicamente as pessoas doações. Doavam, né? As pessoas doavam. Eu já levei roupa minha que eu não usava mais, entreguei lá. As pessoas doavam dinheiro, e a doavam prefeitura roupas, aportava uma parte também era decorrente do dinheiro dos idosos que lá se encontravam. Ah, eles tinham dinheiro, tem Sim, família que tem, né? Aposentadorias também. Então, o próprio... a estrutura lá administrava essas aposentadorias também. Exato, também. É um assunto delicado, né, doutor? É um assunto bem delicado. Porque é o dinheiro do cidadão que está internado. Sim, e às vezes ele não tem nem condições físicas. A gente vê que muitos pessoas deles, idade avançada, né, padecendo de doenças crônicas. As pessoas que não têm limitação, que conseguem, têm essa autonomia, elas estão com seu cartão, elas vão lá. Mas os outros são administrados pela... E foi contado, o que disse a sentença do Dr. Wendel? Você teve acesso a ela? Sim, tive sim. Fala para nós. Ele constatou pelo material probatório que foi apresentado as irregularidades que foram apontadas. Determinou o afastamento definitivo das irmãs. Das duas religiosas. Irmãs Ernesta... Não, porque a fato elas estavam ali há décadas. Irmã Maria. Maria e Ernesta, né, me parece. Não era Ernesta. Mas eram duas religiosas. Elas estavam ali há muitos anos, né? Décadas. No plural. Eu cheguei aqui em 92 e já as encontrei aqui. Eu acho que elas ficaram mais de 2 décadas. Sim, eu acredito que nos anos 80. E era a rainha da cocada preta. Eu as conheci e era comum, eles recebiam também ali, doutor, essas cestas básicas que são da justiça, que, né, esses acordos que são feitos lá, né, transação penal, e recebiam, né. Enfim, elas foram afastadas, doutor? Foram afastadas definitivamente por decisão judicial, já transitada em julgado. Ah, tá. Nomeou-se um novo gestor? Nomeou-se um gestor do município para administrar enquanto o processo corria. Com o término do processo, o município devolveu a administração da entidade para a entidade. É uma ordem religiosa aquilo? Não tem vinculação religiosa nenhuma. E as irmãs não eram de uma congregação religiosa, sim. Sim? De Vitória da Conquista na Bahia. Na Bahia, exato. Agora, se me perguntar qual é a vinculação da igreja, mas da congregação delas... uma ordem religiosa católica ou Não, o senhor não entrou nesse mérito? E não tem vinculação nenhuma religiosa. Não? Uma entidade, não. É uma entidade, então? É uma entidade privada. Não tinha nenhum fundo religioso? Não tinha nenhum fundo religioso. Mas que coisa engraçada, isso aí está me parecendo mais um 71 auricular. A pessoa abre uma instituição, começa a administrar uma instituição e bota aquele né, irmã, aquele negócio lá e tal. Não querendo desmerecer as irmãs, mas enfim, não tinha. O senhor não encontrou, então, nenhum elo com a entidade religiosa? Não. Nós tentamos buscar eram duas ali. Irmãs que eram tinham duas lá. Irmãs que estavam administrando, como poderia ser um padre, poderia ser um pastor, ou uma pessoa... Eu soube até, doutor, na época eu tomei conhecimento, cheguei até a escrever, e que alguns internados ali, vamos chamá-lo assim, né, as pessoas internadas, que às vezes passavam mal e estavam com problema, doenças crônicas que acometem pessoas como a hipertensão, o diabetes, o reumatismo, né? Doenças crônicas que precisam de medicamentos ao longo da vida. E às vezes passavam mal, davam um chazinho de camomila. Infelizmente. Não foi assim? Infelizmente nós constatamos que isso acontecia. Dá um chazinho pro fulano. Mas que coisa, hein? Com o término do processo, a administração voltou para a entidade. Sim, e normalizou.
normalizou. Sim, Está se funcionando. tentando, está funcionando. É claro, existem uma série de problemas menores, dificuldades sim. que estão sendo trabalhados. Sanadas. Existe uma equipe técnica que foi contratada também, enfermeiros, profissionais que estão buscando correr atrás do prejuízo de todo naturalmente, recuperar esse tempo perdido. Esse tempo perdido e foi um tempo perdido muito grande. Sim, imagino. Até a título de informação, Sim. Isso acabou não sendo muito veiculado na época, Pois não. mas por um bom período, quando eu digo bom período, meses, a entidade utilizava-se de uma pessoa que se dizia enfermeira e que depois descobriu-se que não era enfermeira. Olha só. Então, a enfermeira que coordenava toda a estrutura não tinha vinculação nenhuma não era formada, não tinha a base técnica. Que coisa. E estava lá trabalhando, atendendo os nossos idosos. O senhor vê que gravidade da coisa, né? É claro, como eu falei, existem inúmeras... Existe legal da profissão. Sim, e o perigo dos idosos, dúvida, né, com um atendimento inadequado. Enfim, existem uma série de problemas pontuais que precisam ser resolvidos ainda, mas é importante destacar aqui para os telespectadores que nós temos percebido uma evolução, uma vontade de acertar. Sem dúvida. Dos administradores. Dos atuais administradores. E nós temos ficado muito felizes com a constatação de que a população voltou a acreditar no Lar dos Velhinhos, que é uma instituição extremamente respeitada aqui em Foz. Sem dúvida. Houve um abalo, houve uma diminuição das doações, porque as pessoas se sentiram enganadas. Sem dúvida. Mas as pessoas estão voltando e nós ficamos felizes porque o lar precisa de ajuda. Sem dúvida. Essa ajuda do povo é importante. É fundamental. Doutor, nós vamos fazer mais um intervalo. Meu convidado de hoje é o doutor Fernando Xavier, responsável pela 15ª Promotoria especializada em educação, criança e juventude, né? E essas entidades que cuidam de idosos também. E nós vamos falando, já estamos no segundo bloco, vamos fazer uma pausa e entraremos no terceiro bloco. Por favor. Gripe A. O melhor remédio é a informação. Evite aglomerações, lugares fechados e contato físico com outras pessoas. Lave bem as mãos várias vezes por dia. Use álcool em gel para limpar as mãos e objetos. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com um lenço descartável. Não compartilhe objetos com outras pessoas. E em caso de dúvidas, procure um posto médico. A dengue nem sempre se manifesta da mesma maneira. A dengue clássica dura de 5 a 7 dias e tem como sintomas febre alta, perda de apetite, enjoos, manchas na pele, cansaço e dores no corpo. Já a dengue hemorrágica é mais perigosa e pode provocar sangramento pelo nariz, dores abdominais, vômitos persistentes, sede excessiva e dificuldade respiratória. A dengue hemorrágica pode levar à morte se não tratada com rapidez. Combater a dengue é responsabilidade de todos nós. Estamos de volta hoje recebendo o promotor de justiça, que é da 15ª Promotoria, Dr. Fernando Xavier, veio de Curitiba para nos ajudar aqui na comarca. Dr. Fernando, estamos rememorando alguns casos onde a promotoria que ele representa atuou com sucesso. Isso é importante porque atua e resolve, e vai se resolvendo as coisas. E a sociedade vai melhorando num contexto geral. Não é assim, doutor? É verdade. Nós buscamos... É o que se busca, né? Vamos falar de outro caso aqui que repercutiu, que o senhor atuou, eu acompanhei, e eu gostaria que o senhor nos falasse o que deu aquele caso da LACA.
Lembra-se? Sim, da entidade de Lar, acolhimento. O que seria LACA? Lar era uma LACA, né? Chamada Lar de Apoio Da criança. Lar de Apoio à Criança, não é? É a última Eu não LACA. me recordo agora. Mas é Lar de sigla. Apoio à Criança. Mas, o que o senhor encontrou? O senhor recebeu denúncia? Sim. Sempre o senhor é provocado através de denúncias? Algumas vezes através de denúncia, algumas vezes através de uma atuação de fiscalização. Certo. O que se passou ali na LACA? O LACA, para aqueles que não conhecem, era uma entidade de acolhimento de crianças e adolescentes aqui do município de Foz do Iguaçu, com vários anos de serviços prestados. E através do trabalho de fiscalização, de visita à entidade, nós constatamos também algumas irregularidades. A partir daí, dessa constatação, nós conversamos com a equipe técnica, com as psicólogas, assistentes sociais, funcionárias, e descobriu-se uma série de situações que não se adequavam, não atendiam aos interesses das nossas crianças e adolescentes que lá estavam acolhidos. Exemplo. Dê um exemplo, outro, ou dois, ou ameaças três. psicológicas, tratamento inadequado, uma série de outras situações, né? Nessa vertente. Em razão disso, houve a necessidade de atuação no sentido de afastamento da coordenadora da entidade. E logo depois, por coincidência, isso não houve nenhuma vinculação, o município estava buscando uma outra entidade para atuar, que hoje é a Aldeias Infantis, que está aqui no nosso município. É uma ONG, doutor? É uma entidade mundial. Não governamental? Sim, mundial. Mundial? Aldeias Infantis, elas têm atuações em vários países. Tradicionais. É uma instituição de respeito, com anos de serviços prestados pelo mundo. Pois não. E eles vieram abrir, vieram trabalhar aqui no nosso município, e isso coincidiu com a época do LACA. Em razão de todos esses problemas, acabou se transferindo e antecipando-se o município, através da Secretaria de Assistência Social, entendeu que haveria necessidade de se antecipar a atuação da Aldeias Infantis, e as crianças que estavam no LACA acabaram sendo transferidas para Aldeias. Muito bem. Esse processo ainda não terminou. A então coordenadora, ela solicitou uma série de perícias, avaliações e outras situações complexas que foram sendo atendidas pelo judiciário para se garantir a ampla defesa. Sem dúvida. E o processo está na reta final. Tá certo. Mais um caso resolvido. Em tese, começou-se a resolver. Começou-se a resolver. Doutor, é importante. O senhor acha... vamos falar sobre essa questão. Quando temos um organismo como esse, citamos esse caso da LACA, trabalha com crianças, naquela idade que está começando a firmar o caráter. Nós sabemos, eu não sou psicólogo, mas eu sei que uma criança, quando é molestada desde pequena, desde na mais tenra idade, que ela sofre maus tratos, seja de que âmbito for, ela carrega, às vezes, costuma carregar, segundo os especialistas, carrega isso ao longo da sua vida, não é assim? Sim, é verdade. São chamados traumas, né? E o que é pior, são crianças que vulneráveis, que já estão numa entidade, numa situação de extrema vulnerabilidade, de um lar, de uma situação de risco que foi detectada, ou uma situação de abuso, de abandono, de agressões. Pai alcoólatra, às vezes, mãe alcoólatra. Sim, usuários de drogas. Vem desses nichos e vai ali e de repente chega numa casa dessa e sofre também problema. E sofre, o que é mais grave, né? Porque sofre dúvida. Novamente. Em série, né? A vulnerabilidade dessas crianças é intensa, fica né? muito grande. Então, é necessário um trabalho específico, um trabalho técnico. Esse trabalho vem sendo desenvolvido pelas nossas entidades aqui de Foz do Iguaçu. Hoje em dia nós temos 3 entidades que realizam esse serviço. Quais são? Aldeias Infantis, SOS Brasil, que é o nome completo. A Casa Maria Porta do Céu, Casa Família Maria Porta do Céu, e o CDPT, Casa dos Pequenos Trabalhadores. São 3 entidades. São 3 entidades. Então.
que atuam nessa área. Nessa área de acolhimento de crianças e adolescentes, desde recém-nascidos, e nós temos alguns casos de recém-nascidos, até que se complete os 18 anos. Doutor, recentemente nós tivemos aqui a criação de um segundo conselho tutelar. Sim. O senhor, eu sei, mas minha função aqui é perguntar. Aliás, tem coisa também que eu não sei, eu sou metido a sabichão. Eu tenho mania também de não deixar os entrevistados falar, só eu que falo. Estou procurando me policiar. Doutor, qual é a função do Conselho Tutelar? Como ele é constituído? O que ele pretende? O que ele faz? Bem, o Conselho Tutelar ele é constituído por 5 conselheiros. Conselheiros aqui em Foz do Iguaçu eleitos pela população. Pois não. Com um mandato específico. E o Conselho Tutelar, a função primordial do Conselho é atuar na proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Essa proteção de forma ampla, não específica, em todos os casos em que se constata-se a violação de um direito de uma criança ou adolescente, a porta de entrada para se enfrentar esse problema é o Conselho Tutelar. Pois não. É o órgão de execução. Os conselheiros, para se habilitarem a serem votados para assumirem, o que é necessário que eles tenham? Tem alguma exigência de curso superior? Não existe o curso superior. Existem alguns requisitos, algumas exigências de idade, probidade, no nosso caso aqui, ser cidadão de Foz, no mínimo 1 ano. Tá bom. Tem remuneração? Tem remuneração. Ela é atraente, doutor? É uma remuneração adequada que poderia ser melhor. Quanto, por exemplo? Eu não tenho... Mas não é ruim, não. Não, mas... Quem paga é o Estado? Quem paga é o município. O município, é o município. Remunera. Toda a estrutura de atuação, dos equipamentos, é do município. É tudo o município. Nós temos 2, tínhamos um, criou um segundo. Criou-se um segundo conselho tutelar. Então nós temos 10 conselheiros que atuam nessas áreas. Sim. Eles estão intimamente ligados com o senhor ali no dia a dia, Sim, não é? Sim, diretamente. Nós trabalhamos juntos, de forma harmônica, né? Sem então, dúvida. O Conselho Tutelar, como eu coloquei, é o órgão que vai dar o primeiro enfrentamento da situação de risco, de vulnerabilidade que uma criança e um adolescente estejam sofrendo. Doutor, aqui tem muitas casas noturnas, né? Nós somos uma cidade eminentemente turística e é comum as casas noturnas abrirem para atrair o seu segmento, né? E restaurantes, bares, etc. e tal. Temos ali o corredor turístico, chamado corredor turístico, aquela avenida Chimafeng, onde ficam as principais casas. Sim. Crianças, naturalmente. Quando nós falamos em crianças e adolescentes, ele vai até que idade? 16, doutor? Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei que rege toda essa questão, e quando eu coloco rege toda essa questão, o funcionamento de entidades, estrutura do Conselho Tutelar, requisitos do Conselho Tutelar, medidas protetivas para as crianças e para os adolescentes, medidas socioeducativas também para adolescentes infratores, tudo está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Certo. E é o ECA. É o ECA. O famoso ECA. Isso, Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso. E, segundo o Estatuto, até os 12 anos, até o instante que a criança, antes de completar 12 anos, é criança. Completou 12 anos, virou adolescente, até os 18 anos. Até os 18 anos é adolescente. Depois dos 18, aí entra na maioridade propriamente dita. De fato. É assim, doutor? É assim. Doutor, vamos falar um pouquinho do senhor. O senhor veio para cá em 2010, não foi? O senhor veio de Curitiba? Não, eu sou de Curitiba. O senhor prestou concurso para o MP, passou em quando, doutor? 2003. Em 2000. O senhor está, então, há 10 anos no MP. 10 anos no Ministério Público. O senhor atuou em Curitiba, o senhor era promotor também? Eu cheguei a atuar há pouco tempo. Tá, em que cidade o senhor ficou do Paraná? O senhor é paranaense? Sou paranaense, sou de Curitiba. De que cidade o senhor é? Eu sou de Curitiba. O senhor é chique, é da capital. Sim. Morei no interior, morei em Piabiru. Uma cidade ali perto de Campo Mourão. Meu pai é advogado ainda lá. Ah, tá. E na região ali, né? Certo. Então, boa parte da infância eu passei também em Piabiru. Tá. Quando nós começamos a entrar na seara do promotor, veio aqui o aviso de que nós vamos entrar no último bloco. Dentro de instantes nós voltaremos para conversar a parte final com
com o promotor aqui, Dr. Fernando, simpaticíssimo e muito atuante no município. Portanto, merece toda a nossa admiração. Vamos para o intervalo. O assunto é ar-condicionado contaminado. O ar-condicionado dos prédios de escritórios é conduzido por tubos. Eles viram condutores de bactérias e outras impurezas. A limpeza e manutenção dos dutos devem ser constantes. Prédio bem cuidado, gente bem tratada. O assunto é acidentes domésticos. Lembre-se, cozinha não é lugar de criança sozinha. Evite acidentes vigiando bem as panelas e outros utensílios. É melhor você dar do que deixar a criança pegar. Lembre-se, cuidado nunca é. Estamos de volta aqui conversando com o promotor. Dr. Fernando Xavier veio de Curitiba para fora, chegou em 2010, já falei várias vezes isso aí. E ele está aqui atuando nessas promotorias que cuidam de educação. Vamos falar um pouquinho da educação, doutor. O município tem várias escolas municipais, parece que em torno de, eu não sei esse número, mas me parece que são 65 escolas municipais que tem dentro do município. E temos as estaduais também. Sim. O senhor também, o seu trabalho é voltado para as escolas municipais e estaduais também? E estaduais também. Uhum. É isso? De fato, nós atuamos junto com a Secretaria Municipal de Educação e com o Núcleo Regional de Sim. Educação nas questões afetas à área das escolas estaduais. Como é que está o segmento propriamente desse educacional no município? Ele está com problemas a serem sanados, caminha normalmente? Há esse problema das creches, das creches que está em andamento. Uhum. Teria mais alguma demanda, doutor? Não, específica não. Não. Existem problemas pontuais, né? Por mas exemplo? Há questões que locais ali que são resolvidas. Mas são questões que se resolvem. Eu queria a sua opinião sobre uma coisa, um fato que ocorreu. Eu vou aproveitar o senhor, que é dentro do seu segmento. Nós tivemos recentemente aqui, foi criada uma CI chamada Comissão de Inquérito na Câmara Municipal para investigar aquele resultado do IDEB. Do IDEB, né? sim. Foz do Iguaçu teve um momento feliz porque foi reconhecido nacionalmente, teve algumas escolas que se destacaram no IDEB. Uhum. O senhor acompanhou? Sim, acompanhei pela imprensa. Tanto é que uma das professoras, um abraço para a professora Shirley, da Escola Municipal Santa Rita, uma bela de uma escolinha que tem aqui, ela sagrou-se uma das melhores notas Brasil. E ela foi convidada pelo prefeito Reni Pereira para assumir a pasta da educação. Está lá fazendo o seu trabalho, me parece que está indo muito bem. Quando a gente vê uma secretaria municipal que não vai parar na mídia, porque as coisas estão funcionando bem, né? Normalmente é assim. E a professora Shirley está lá então. O IDEB foi feito lá uma CI parlamentar, uma investigação, para ver se a possibilidade do IDEB ter sido forjado, aqueles números. Uma coisa até muito forte. Claro. Muito forte, porque colocou-se, naquele instante que foi criado, colocou-se em suspeição, não é, doutor? Uma coisa muito, né? E as pessoas ficaram apreensivas e acabou que o CI, a comissão, fez o seu trabalho e elaborou um relatório final e concluiu que as suspeitas não se mantiveram. Claro. E aquilo foi real, então. Foi um mérito das professoras? Acredito que sim. Né? Nós não... O senhor acompanhou lá na época? Não. O senhor viu que saiu uma CI, né? Eu acompanhei pela imprensa. Não, a parte documental, a parte
da comissão, a documentação, os métodos, isso não nos foi trazido. O que eu acompanhei foi pela imprensa. Que não deu em nada, não apurou nada de irregular. Pelo que nós ficamos sabendo, não se constatou irregularidades ali, né? Ou seja, houve o mérito que todos acreditavam que de fato existisse. Bom para a cidade. Bom para a cidade, bom para nossas crianças e nossos adolescentes. Vou perguntar ao senhor uma coisa. Como o senhor atua em vários segmentos, que o senhor já falou aí, são vários segmentos, e isso vale dizer que o senhor, naturalmente, no primeiro instante, que tem denúncias, ou que o senhor os seus auxiliares, os conselhos, o reportam situações, eu imagino que num primeiro momento o senhor pondera e, se houver necessidade, abre os chamados procedimentos, não é assim? Certo. O senhor abre um procedimento administrativo que mais na frente poderá ou não redundar em uma denúncia. Exato. Não é assim que funciona? Exatamente assim que funciona. E o senhor, quando abre os procedimentos, porque são assuntos variados, o senhor, dependendo do assunto, o senhor não trabalha só com um juiz. Por exemplo, vamos dar um exemplo. O senhor tem ali dentro da sua alçada a vara da infância e da juventude, que tem na pessoa da meritíssima lá, doutora Luciana Assad Balalai, que é a juíza da infância. Então o senhor reporta para ela o seu trabalho. Mas tem outros juízes, por exemplo, no caso da educação, vai já para outro juiz? Como é que é isso? A questão da educação, exemplo que eu peguei. Basicamente ela vai para a área da infância, porque envolve criança e adolescentes. Perfeitamente. Mas, por exemplo, o caso do Lar dos Velhinhos. Foi para qual? Foi para a Fazenda Pública. Porque tinha dinheiro envolvido? Porque havia a participação do município, né? O município injetava dinheiro, uma parcela de dinheiro, então o município acabou sendo parte no processo também, porque ele aportava havia o dinheiro do município. Quando há a questão envolvendo o município ou o Estado do Paraná, os processos tramitam nas varas de fazenda pública. Hoje aqui em Foz nós temos duas varas de fazenda pública, né? Então esses processos acabam tramitando lá. Quando são questões cíveis, medidas de proteção para idosos, por exemplo, não a entidade, que pessoas mesmo, né? Tramitam nas varas cíveis. Tá. Uma coisa que eu não perguntei, vou perguntar. Aproveitar. O senhor falou aí, o senhor fiscaliza as entidades, naturalmente, e acaba redundando em ações civis públicas, né, que o senhor propõe, ação civil pública, o judiciário julga, condena ou absolve, etc. e tal. E também há casos também que precisa ir na esfera penal. Sim, ou não? Sim. Muitos casos geram reflexo. Qual é o critério para o senhor, por exemplo, propor ações penais? Essa é aquela questão do dolo? Não, na verdade, porque as pessoas precisam ser responsabilizadas também, não só no civil, mas criminalmente. Porque às vezes se houver crime, o senhor vai ao judiciário criminal? Não, porque a nossa atribuição é só no civil? É só no civil. Então, encaminha-se os documentos para a área criminal, para as promotorias criminais, ou as varas, ou quando é um caso de menor potencial ofensivo, encaminha-se para o juizado, para o promotor que atua na área do juizado. Ou pode-se pedir até abertura de inquéritos policiais nas delegacias? Sim, isso é permitido. Voltando atrás naquele caso lá das irmãs do Lar dos Velhinhos, ali, doutor, elas não responderam nenhum processo criminal, não foram indiciadas? Não, em princípio não. Não só que eu me recordo. Até o momento só no cível. A LACA está resolvido. Essa organização que veio, a SOS aí, ela se instalou no município, doutor? Sim, a Aldeias Infantis SOS Brasil. São religiosos, doutor? Não. É uma ONG, organização não governamental. Eu não tá sei aqui, exato atuando aqui lá a no natureza LACA. jurídica, né? Tá. Mas não no LACA. Ela atua aqui no município. Tá. O LACA fechou? O LACA fechou. Ela fechou. Fechou. Está fechado. Está fechado. É engraçado que o LACA também, eu me lembro, uma senhora aqui ela é socialite aqui, esqueci o nome dela, senão ela cuidava daquilo lá. E durante muitos anos, doutora, o LACA funcionou e de repente foi fechado. Sim. Existem mais, a exemplo do LACA, existe mais essas entidades voltadas para a proteção da criança e adolescente no município? Sim, as três entidades de acolhimento, né, que nós conversamos. Aquelas três. São as três que fazem esse trabalho de acolhimento institucional.
das crianças e adolescentes em situação de risco. Doutor, essa questão do pátrio poder também é uma questão curiosa. Os pais, quando negligenciam a formatação, a criação da criança, eles podem até perder o pátrio poder, né? Pode. Você pode falar disso um pouquinho? Em que circunstâncias pode acontecer? É o judiciário que determina, né? A destituição... Você já encontrou aqui casos, nesse tempo que o senhor está em Foz, casos assim, que os pais perderam o pátrio poder? Vários. Como ele ocorre, doutor? Em que casos? Em situações de abandono, quando perfeito. o pai abandona em situações que os pais não têm condições de permanecer com a criança e a colocam em risco, são usuários de droga, são pessoas problemáticas que não cuidam dos filhos, são casos em que... espancamento... agressões. Pode ser também? Várias situações. Aquela lei que foi instituída no Brasil, eu queria sua opinião para isso. A lei da palmada, né? O senhor, como viu aquela lei? O senhor aprovou ou não? Eu penso que... O senhor tem filho pequeno também? Eu vi até a foto do seu bebê aqui, lindo, por sinal. Como é que é? O senhor acha que pode dar um tapa na bunda quando o menino começa a ficar muito... Não, eu acredito que assim como nós conversamos sobre a questão do trabalho infantil, que lá atrás era visto como importante, que ajudava-se a se formar o caráter de um homem, a questão da agressão era algo que estava muito enraizado também no nosso povo antigamente e que ao longo de estudos técnicos em áreas específicas constatou-se os danos que isso gera nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, futuros adultos, né? E de que o tratamento tem que ser adequado e não na agressão, no verbal, na conversa, em outras na palavras, imposição de limites. A lei da palmada, ela veio em boa hora. Eu não acredito que ela não seria necessária, não seria nem necessária a existência dessa lei. Que não, outros acham que sim. Eu posso dizer o seguinte, eu levei eu apoiei da minha mãe me dava surras memoráveis. E eu saí mais ou menos certo na vida, dei certo. Eu acho que eu dei certo. Mas enfim, doutor, chegamos ao final. Eu quero mais uma vez registrar a satisfação de tê-lo aqui, conversado conosco. Quero crer que os assuntos abordados foram de interesse dos nossos telespectadores, e o senhor esteja à vontade, se quiser mais alguma consideração final. Não, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, trazendo algumas informações para a população e dizer que o Ministério Público se encontra de portas abertas para a população para que sejam trazidos esses problemas, para que a gente possa, através de uma busca efetiva, melhorar as situações daquelas pessoas que tanto precisam, que tanto necessitam aqui do nosso município. Muito bem. E de Santa Terezinha de Itaipu também é importante deixar claro que a comarca de Foz integra os municípios de Foz e Santa Terezinha de Itaipu. Esse atendimento é prestado também aos munícipes de Santa Terezinha de Itaipu. Pois bem, agradecemos sua atenção, que tenham todos uma boa noite e sexta-feira nós estaremos aqui às 18h30 como de hábito. Uma boa noite a todos.